Plantão de notícias. O prefeito Paulo Luiz Rabelo, ao assumir a Prefeitura de Três Pontas em 1º de janeiro, assinou o decreto 7.758, que declara estado de emergência no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Três Pontas pelo prazo de 60 dias. Segundo Paulo Luiz, a assinatura tem o intuito de restabelecer a ordem pública e o respeito aos princípios e normas que regem a coisa pública. No decreto assinado, o prefeito cita que, considerando o desequilíbrio das finanças públicas municipais, considerando a situação precária da maioria dos bens móveis e equipamentos permanentes que compõem o patrimônio municipal, entre outros. Diante dessas informações, a ex-prefeita Luciana Ferreira Mendonça rebateu de imediato a atitude do atual gestor. Para esclarecer o fato, a TV Três Pontas procurou ouvir os dois lados. Entendemos que o jornalismo deve ser entendido e praticado como um exercício diário de cidadania, sempre alicerçado na ética, transparência, segurança, credibilidade e respeito absoluto às pessoas. A imprensa tem enorme responsabilidade social, são prestadores de serviço e devem exercitar a busca da verdade. Não vamos deixar que a imprensa seja usada descaradamente para interesses pessoais. A imprensa deve servir apenas aos interesses da sociedade. O jornalista Vanderlei Vitoriano conversou com o atual prefeito Paulo Luiz e com a ex-prefeita Luciana para que se fizesse os esclarecimentos necessários. Acompanhe as entrevistas. No dia 1º de janeiro de 2013, no ato da minha posse, eu baixei um decreto número 7.758, considerando isso nos termos da Lei Orgânica Municipal, e para que eu chegasse à conclusão desse decreto, eu considerei vários fatos. Primeiro, a situação contábil e financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Eu levei em consideração isso para baixar esse decreto. Levei também e considerei todos os dados levantados pela equipe de transição que foi nomeado pela portaria número 1840, de 15 de outubro de 2012. E considerei também o desequilíbrio das finanças públicas municipais. E considerei ainda mais a situação precária da maioria dos bens móveis e equipamentos permanentes que compõem o patrimônio público municipal. Todas as considerações que constam do decreto têm como ser comprovadas, não só por meio de documentos, mas também por imagens que nós levantamos junto aos departamentos. Levantamos também, através da Secretaria de Saúde, a relação de todos os veículos que se encontravam depositados no antigo anfiteatro do IBC. Isto por funcionários públicos efetivos que compunham e compõem o quadro da Secretaria de Saúde. E tem a relação dos carros com as placas e os defeitos, todos os defeitos. E considerei também, para chegar nesse decreto, no dia 1º de janeiro, de manhã, eu tomei conhecimento que as ambulâncias e os carros não tinham condição de andar no dia 2. Por que razão? Não tinha gasolina. Por que razão? Não tinha óleo diesel. E fiquei sabendo também, constatei, através de motoristas da saúde, que existiam duas viagens marcadas para Belo Horizonte para levar pacientes. Tomei a decisão pessoal de abastecer os carros por minha conta. Por que razão fiz isto? Fiz isto porque o povo tem que tratar com qualidade e com respeito. Porque para marcar uma consulta em Belo Horizonte, não se marca do dia para a noite. Entra-se numa fila de espera. E se o paciente não chegar lá no dia marcado, o secretário de saúde tem que justificar no local em que foi marcado. E até remarcar esta operação ou esta consulta, o paciente pode ter morrido no meio do caminho, ou até ter morrido já.
Por essa razão, no caso específico da saúde, foi isso. E levei também em consideração, e foi levantado pela equipe de transição, que a certidão de regularidade previdenciária, a CRP, vencia no dia 19. E através de notícia do senhor contador do IPREV, senhor Geraldo José de Azevedo, popularmente conhecido por GG, ele me disse pessoalmente que a lei que foi votada na Câmara, aonde a prefeita pediu à Câmara autorização para parcelar a dívida em 60 meses, ela tinha sido remetida ao Ministério, e o auditor do Ministério tinha dito a ele que aquela lei não estava nos moldes que o Ministério da Previdência exigia. Isso ele me disse. E como nós vamos celebrar qualquer licitação ou qualquer negócio com o Estado, com a União, nós vamos celebrar um convênio com a União, sem a certidão de que forma? E aí me levou a esse motivo. E muito mais me levou ao motivo da prefeita não ter pago a metade do 13º em nenhum mês de dezembro. Se existia, como ela disse que existia o dinheiro, por que ela não pagou? Por que será que ela não pagou? Se existe o dinheiro, como hoje foi dito, que existia o depósito, eu não sei aonde. Outro exemplo que hoje aconteceu, ontem aconteceu. A minha secretária da Fazenda não teve como entrar no sistema, por que razão? O ex-secretário da Fazenda levou o código do computador. O código, o melhor dizendo, entendeu? A senha. Sem a senha, a nova contadora, a nova secretária não tinha como entrar no sistema. E isso demandou tempo. Isso demanda tempo. Como é que eu vou saber que tem crédito, entendeu? Se não tinha. Da mesma forma que ontem, depois que nós recebemos a chave do cofre, vários depósitos não foram feitos junto à rede bancária. O cheque estava assinado, as transferências estavam aqui, não lá no banco. Como que eu vou fazer? Eu não sei o saldo que estava. Como que eu vou chegar no denominador onde se não tem nem as transferências bancárias? Por determinação minha, eu determinei a secretária da Fazenda que depositasse aquele numerário, aquelas transferências que foram feitas, porque muitos cheques chegaram à boca do caixa e voltaram. E isto hoje, quem é responsável sou eu. Hoje, quem representa o município sou eu. Isso é muito desagradável. Como também hoje, eu vou elucidar e vou dar nome para vocês. O representante da Delas Lubrificante, o senhor Jairo, compareceu ao gabinete com uma nota fiscal de 2011, de lubrificantes que não empenharam, me pedindo que intercedesse e achasse uma forma legal para que ele recebesse essa nota fiscal. A nota fiscal é válida, a nota fiscal foi recebida por funcionário da prefeitura. E como eu faço? Faz tempo. O valor é aproximadamente R$4.000. Isso não pode acontecer na administração pública. Por essa razão, como que eu não iria decretar estado de emergência no município de Três Pontas? Qual administrador que tem a condição de administrar os bens públicos de outra forma, sem sair dessa forma? Como administrador, amanhã, vai licitar ou comprar alguma coisa, se ele vai ter que ter a licitação? E com este decreto, nós ficamos livres das amarras dos dispositivos legais. Porque nós podemos comprar bens na constância de 60 dias. Logicamente, se nós não conseguirmos, e vamos conseguir, dentro de 60 dias, normalizar as finanças, nós vamos prorrogar esse decreto. Nós vamos prorrogar. Qualquer pessoa que assistiu à programação hoje, do jornal da IPTV, viu muito bem as gravações que foram feitas pela IPTV, porque às vezes vão falar que nós fabricamos imagens. Está à disposição do povo de Três Pontas a livre visitação lá na Secretaria de Obras. Todos os veículos estão quebrados. Todos. Está à disposição do povo.
como está à disposição qualquer secretaria que o povo queira visitar. Como está à disposição do povo visitar a farmacinha e ver que não tem remédio nas prateleiras. As pessoas precisam tomar ciência, mas eu não vou fazer desfile, como fizeram em outras cidades, dos carros quebrados. Isso demanda tempo e demanda dinheiro. O meu problema não é ver o passado, não é viver o passado, eu quero viver o presente. Eu tenho que administrar 3 pontas. Eu não tenho que administrar problemas do passado. Os problemas do passado eu quero sanar. Quero sanar com determinação e com trabalho. É dessa forma que eu vou sanar esses problemas que foram herdados por mim. Mas eu já estava consciente desses problemas. Tanto estava consciente que eu tinha uma equipe eficiente de transição. Tanto era tanto que eles já estavam preocupados. Um exemplo na área social. Qual o programa que existe hoje funcionando em 3 pontas? Qual o programa social que existe? Eu queria saber que as pessoas me apontassem. Eu queria que me apontassem aonde está. O CREA está onde? Aonde está? Eu quero saber o PET urbano, o PET rural, aonde está? Quantas pessoas frequentaram nesse período? Por essa razão que eu decretei. Nós temos que reconstruir 3 pontas. E eu e o Eric sempre falamos isso. E nós vamos reconstruir 3 pontas. Com a ajuda do povo e com a ajuda do servidor público. É com o sacrifício do servidor público é que nós vamos reconstruir 3 pontas. Nós vamos fazer isso. E com a compreensão do povo. É lógico que nós precisamos muito da compreensão. O cidadão vai ter que nos compreender. Eles vão ter que ter paciência com nós. Essa confiança depositada em mim, o Eric, entendeu? Vai ter que ser revertida em paciência, em compreensão. É isso que nós desejamos. É isso que nós queremos. Nós não queremos jogar pedra em ninguém, não. Nós queremos administrar 3 pontas e bem administradas. Nós estamos tomando providências, nós estamos tomando providência da saúde. Hoje eu tomei posse como presidente do CISU e eu quero trazer o sistema de transporte em saúde para 3 pontas, porque nós somos sede de micro. Nós precisamos economizar. O Estado está aberto para celebrar convênios com 3 pontas. E através da presidência do CISU, nós vamos fazer isso. Esse sistema de transporte da saúde é o seguinte: qualquer tratamento fora do município, existe uma rede de transportes de ônibus, vamos supor, precisa fazer um tratamento em Varginha. O ônibus chega, pega o paciente, dentro desse paciente tem um motorista, tem a enfermeira e o técnico de enfermagem. Vai ser levado até o consultório médico da especialidade específica aonde o CISU tem o convênio. Será levado e, logicamente, retornar para a cidade de origem. Isso para quê? Para economizar para o município, para que o município não tenha necessidade de ter vários veículos para fazer esses transportes. Vocês podem notar, e pode ter notado, que aqui em 3 pontas, na clínica de oftalmologia, no final de semana sempre tem vários ônibus. É isso que nós vamos fazer, mas através do Estado, através da ajuda financeira do governo do Estado, porque nós temos parcerias, nós temos o apoio do governador, nós temos o apoio do secretário de saúde. Por essa razão, nós estamos inseridos e imbuídos com vontade de trabalhar, e trabalhar primeiro pela saúde, para a saúde daquele menos favorecido. O que eu quero que as pessoas fiquem muito cientes, mas muito cientes, eu fiz o levantamento. Isso hoje, porque ontem não tinha como, nós temos aproximadamente de débito total do município de 28 milhões de reais. 28 milhões de reais. O papel está aqui. Está aqui. O papel está aqui. Ele está aqui. Isso aqui não fui eu que fiz, não. Isso aqui é a Secretaria de Fazenda que foi eu, que às vezes vai pensar que eu levantei. E a mesma coisa, eu quero dizer a vocês, entendeu? Que eu não viajo com dinheiro público. Eu não viajo com dinheiro público. Eu não vou em casamento de cantor com dinheiro público. Eu não vou no casamento do Fernando, da dupla Fernando de Sorocaba. Eu não faço isso. Porque foi dito aqui em um site, que eu não vou dizer o nome, que eu não tenho isso, mas pelo menos colocaram isso dentro de uma carta e mandaram para mim, entendeu? Aonde fala aqui que as pessoas que representam o município, entendeu, foram num casamento em São Paulo, no dia 12 de dezembro. Mandaram até o convite. Mandaram até o convite. Vocês, caso queiram filmar, está o convite aqui. Ó. Mandaram para mim. Agora, quem mandou, eu não vou declinar o nome, que aí vai ser muito deselegante da minha parte. Mas está escrito aqui.
Está escrito. Inclusive está aqui no Facebook, de um cidadão, que eu não tenho Facebook, pode entrar aí e procurar, que não tem meu nome lá, entendeu? Eu não tenho Facebook. Está lá falando quem participou desse casamento. Enquanto isso, está eu e o Eric aqui, batendo. Hoje, nós chegamos no almoxarifado às 6 horas da manhã. Tá, nós estamos desdobrando até para economizar. Que muitas pessoas falam que é bobagem nossa de nomear secretário. Mas nós temos que nomear, nós temos que economizar para o povo. Como é que nós vamos melhorar o atendimento ao público? Né? A gente tem que intervir para as pessoas viajarem. Eu tive que intervir. Além desse problema que existe, tem pessoas, nós temos problema neurológico em Três Pontas. Nós temos, todo mundo enfrenta isso. Nós temos problemas sérios, mas nós temos que enfrentar de frente. Nós temos que correr atrás. E nós estamos correndo atrás. Através do secretário Antônio Jorge, nós já conseguimos vários internamentos. É difícil, é muito difícil um secretário de Estado atender o telefone de um prefeito. Mas ele sempre está disposto e ele tem nos ajudado e muito. E eu tenho que só agradecer ao governo, Anastasia, ao seu secretariado, que nos tem atendido de pronto, mesmo no início de nossa administração. Mas que caso especificamente foi esse, prefeito? O caso que foi uma pessoa que estava com um AVC e precisava de um transporte. Prefeito, diga uma coisa, a gente sabe que não é culpa sua, mas ficou para o seu governo pagamento do 13º e também do salário. Muitos servidores até questionam com a equipe positiva com relação a isso. Será quando que o prefeito Paulo Luiz vai ter condição de fazer esse pagamento? E outro detalhe, todos sabem também dos problemas já levantados por vocês. A nossa intenção, minha e do Eric, é sanar esses problemas o mais rápido possível. Primeiramente, nós vamos sanar esse 13º que ficou sem pagar. Lógico. Isto aproximadamente entre dia 10 e dia 15 de janeiro. Nós vamos fazer de tudo para recolher isso para o servidor. Por que razão? Nós temos que fazer isso até dia 15, porque o servidor tem contas para pagar. O servidor tem a água para pagar, o servidor tem a luz para pagar, tem o telefone para pagar, tem o comércio que ficou privado nesse final de ano sem esse dinheiro, porque isso aí ia gerar compra dentro do município. Muitas famílias ficaram privadas de um Natal mais gordo, aonde poderia celebrar o renascimento de Cristo com mais satisfação, com mais felicidade. Por essa razão, nós vamos sanear esse 13º primeiro. E, logicamente, paulatinamente, esse débito de dezembro, nós vamos pagar aos poucos. Talvez de uma vez só, dependendo da fluidez das finanças do município. E a questão do pagamento, como é que vai ficar? Quando é que vai fechar o mês no seu governo? Nós vamos fechar impreterivelmente do dia 20 ao dia 25. Nós vamos pagar de preferência no último dia útil. De preferência. E de preferência sempre numa sexta-feira. O senhor falou da dívida, né, do município, o senhor falou que não tinha conhecimento da movimentação do caixa, né, do volume de dinheiro que se havia em caixa, e o senhor está falando que vai acertar com o funcionalismo. Como? Nós vamos acertar através, toda terça-feira do mês, é repassado pelo governo federal e pelo governo estadual o fundo de participação em ICMS. E isso tem como prever antecipadamente, entendeu? Através do site Transparência, o governo já informa quando vai ser transferido, entendeu? E através disso, entendeu? É que nós temos condição de levantar esse dinheiro. Logicamente, todo dia 10. Dia 10, se não me engano, 20 ou 30. Toda terça, mais ou menos, aproximadamente. É dia 10. Prefeito, então, o que o senhor disse durante o início do trabalho da comissão de transição, rebatendo as informações que o senhor recebeu da ex-administração, ao invés de 18 milhões de presente, ficou 28 milhões de dívida? É isso aí. Os 18 milhões eu não achei até agora. Achou os 28. Achei 28. Negativo. Logicamente negativo. É igual hoje. Hoje numa solenidade, eu tive o prazer de dizer que nas duas transmissões da Ambasp e do Cisul, era a única solenidade que eu estava assistindo e tendo notícia que estava passando com dinheiro em caixa.
Infelizmente, lá passou com o dinheiro em caixa. Mas isto, entendeu? Como eu fiz. Como eu fiz há 4 anos passados. Como eu fiz há 4 anos. Nós ainda não tivemos tempo, nem forma de analisar o que nós recebemos. Vocês são testemunha da forma que recebemos. Colocaram 2 pastas em cima da mesa, entendeu? E simplesmente foi passado. E a chave do cofre, entendeu? E com o segredo no envelope. Não estou questionando isso. Não estou questionando isso. Só que eu acho, entendeu, que é bom, entendeu, um bom relacionamento que poderia ser de outra forma. Pode até questionar. Eu mandei meu vice vir trazer os documentos, e todos os documentos em ordem. Todos eles. Todos eles. Todos os documentos, todos os convênios com a contrapartida depositada. Hoje eu não sei se esses convênios que ainda existem aqui em Três Pontas, a contrapartida depositada, não tem como ter acesso ainda. Como é que eu vou dizer? Agora, às vezes, a antiga administração esqueceu de trazer essas informações para nós. Prefeito, outro dia, em uma entrevista recente, o senhor disse que poderia receber um presente de grego. Agora, o senhor diria que é um presente de grego? Eu acho que é pior que o presente de grego, né? É pior que o presente para chegar ao estado que eu cheguei de ter que declarar, entendeu? Estado de emergência, é pior. É bem pior. Entendeu? Não tem nem como qualificar. Prefeito, para as pessoas entenderem como é que fica o atendimento aqui na prefeitura essa semana. Essa semana eu falei que ia atender, entendeu? Só internamente. Logicamente eu não posso deixar o povo na porta. O povo clama pelo atendimento. E foi, entendeu, objeto da nossa campanha que a porta fica aberta e ficará aberta. Nós vamos atender todas as pessoas. Logicamente, dentro do possível, dentro do que eu possa aguentar fisicamente. Igual ontem. Ontem nós atendemos aproximadamente 100 pessoas. E isso vai ser todos os dias, se Deus quiser. Nós estamos aqui para ouvir o povo. Nós queremos ouvir o povo. E quando não tiver como a pessoa vir aqui, nós vamos aonde o povo está. De preferência. Se alguma pessoa não tiver como se locomover até a prefeitura, pode me telefonar que eu vou na casa da pessoa. Eu quero ouvir as pessoas. Eu quero ouvir o clamor do povo. Porque o povo é sábio. O povo sabe o que quer e sabe onde quer chegar. Prefeito, para a gente fechar então, é o seguinte, essa dívida toda aí, quanto tempo que você acredita que você deva, como você diz sempre, aí, sanar esses problemas? O mais breve possível. Eu tenho certeza que nós vamos sanar. Com trabalho, com economia, com prudência e com honestidade. Luciana, eu gostaria que você falasse com relação ao decreto que foi assinado pelo atual prefeito Paulo Luiz, decretando estado de emergência na Prefeitura de Três Pontas. Bom, primeiro eu quero deixar claro que tanto para mim quanto para muitas pessoas que me ligaram e que foram solidárias, que se assustaram tanto quanto eu, este decreto ele foi baseado em 2 pilares, o da maldade e o de querer aparecer. Tudo que está neste decreto, que eu ainda, inclusive, não consegui, porque ontem nós tentamos buscar o decreto e a prefeitura se encontrava fechada e ninguém pôde nos atender, mas eu espero poder conseguir esse decreto. Nós vamos tomar as medidas cabíveis, judiciais, porque eu tenho certeza que, como a IPTV disse, ele vai encaminhar ao Ministério Público, o que eu agradeço muito, muitíssimo, né? Porque assim nós vamos poder agir mais rápido do que a gente estava imaginando. Mas tudo que ele disse ali está completamente, no meu ver, completamente errado. Nós, quando assumimos a prefeitura em 2009, o doutor Grimaldo, eu me lembro muito bem dele falar em reunião com os secretários, gente, nós vamos nos esforçar, nós vamos nos desdobrar, mas nós vamos colocar a cidade em dia em 90 dias. Tanto é que tem isso em jornal, tem fotos aqui para mostrar, porque às vezes as pessoas esquecem, e é normal esquecer. Mas eu tenho certeza que a frota de Três Pontas não está sucateada. Primeiro, é uma frota velha, isso todo mundo sabe. Mas eu consegui uma patrol nova, renovei mais de 18 ônibus dentro da Secretaria de Educação, consegui 3 carros da Receita Federal, consegui, nem sei de precisar aqui, mas mais de 4 ambulâncias para o município. Então, falar que a frota está sucateada, trabalhamos até dia 31, entendeu? Antes,
Que dia que você ou qualquer um da cidade ouviu falar que a frota estava sucateada, estava quebrada? Agora, volto a dizer, temos caminhões velhos, antigos? Temos, mas quando ele foi prefeito, ele também não se preocupou em renovar. Ele não se preocupou em buscar recursos também para comprar outros. Eu tentei fazer o que eu pude. Isso eu tenho certeza e consciência e cabeça erguida. Quanto à questão da folha de pagamento, ô Vanderlei, realmente, a folha de dezembro, que vence no 5º dia útil, e a metade do 13º, porque nós pagamos metade em julho, infelizmente, com uma dor muito profunda no meu coração, porque 3 anos e 11 meses dos 4, nós pagamos rigorosamente em dia e adiantado, porque eu nunca, e todo servidor sabe disso, nunca atrasei um dia. Pelo contrário, se o pagamento é no 5º dia útil, nós sempre fizemos 27, 28, sempre priorizei para ser na última sexta-feira do mês. Agora, infelizmente, o FPM que caiu, que é o único dinheiro próprio que a gente tem que faz mais volume, foi um repasse do governo federal que não depende da prefeita, porque se dependesse não estava atrasado, de jeito nenhum. Esse recurso prejudicou muito, não só a Prefeitura de Três Pontas, porque todo mundo está aí vendo nos jornais, está assistindo à mídia e vendo que isso foi no país inteiro. Nunca se houve na história do país fechamento de mandato com o número de prefeituras e prefeitos que não se fecharam, que não fechou o seu mandato. Agora, você acha que eu, como prefeita, gestora, que trabalhei 4 anos, que lutei incansavelmente, estou feliz, estou contente, queria que isso acontecesse? Jamais. Mas, infelizmente, no fechamento de mandato, você tem prioridades, você tem que escolher situações que você não pode deixar de cumprir. Agora, foi já pacificado pelo Tribunal de Contas do Estado que a folha de pagamento e DSTC podem ser pagos em janeiro, porque o recurso que se entra em janeiro é referente a dezembro, Vanderlei. Então, é com muita dor no meu coração que eu digo isso a cada servidor, e sei, porque eu tive muitos servidores, e eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que me ligou, que me agradeceu e que falou: prefeita, nós recebemos 3 anos e 11 meses ali, ó, a senhora foi firme, teve problema das educadoras, que aumentou a sua folha em 100 mil, cumpriu comprando, que foi aprovado em 30 de dezembro de 2008, que foi aprovado o plano das professoras, nós cumprimos. Nós tivemos esses problemas judiciais que eu já comentei com você, mas ali, ó, então teve muito servidor também, e eu quero agradecer muito a estes, né, que falaram por eles e por mais outros, que não eram para mim, que sabia o meu sentimento, porque me conhece e sabe o tanto que eu estava sofrendo com as coisas que estavam sendo faladas na rua e que sabia que eu cumpri rigorosamente. Então, essa questão da folha e do 13º, mais do que ninguém, nem me doeu mais do que em qualquer outra pessoa pode saber disso. E eu estou em cruza lá, porque eu também não recebi não, gente. A prefeita não recebeu salário, como a prefeita não recebe 13º, não tem férias. Quando a prefeita sai, não existe rescisão. E o meu salário está lá para ser recebido junto com eles. Como houve aí comentários que eu já havia feito pagamento dos meus cargos amplos. Não, Vanderlei. Receberam no dia 31 de dezembro. Agora, eu quero deixar bem claro que muito recurso também ficou na conta. Recursos vinculados. E eu falo assim, oh meu Deus, faltou pouco, muito pouco para a gente pagar o 13º. Porque se eu pago o 13º, Vanderlei, não tinha o que se falar. Sabe por quê? Porque a folha vence no 5º dia útil. Agora, eu fiz de tudo que eu podia e o que eu não podia. Mas tem recurso vinculado só no Fundeb, tem mais de 1.400.000 lá depositados, que ele pode usar esse dinheiro, a folha, por exemplo, dos servidores da educação, tanto a folha quanto a 13º está lá. Tá? Porque os 60% que é obrigatoriamente para pagar servidor, professoras, né? E tudo está lá. E os outros 40% que é para pagar motorista, serviçais gerais e tudo, está lá. Como também tem dinheiro da saúde vinculado para a folha, que também está lá depositado. Ele recebeu hoje, eu não olhei ainda, mas hoje já chegou uma parcela de ICMS e dia 10 agora chega primeiro de 100 do FPM. Então,
É com muita dor no coração, mas isso não é ilegal e não existe ilegalidade. E não é isso que ele vai e faz um decreto e coloca que tem estado de emergência? Mas é muita maldade, é muita. Mas aqui se faz, aqui se paga. Esse é meu lema. E eu vi muita coisa acontecer nesses 4 anos, porque eu tive, inclusive, pessoas muito próximas a essa nova administração que torcia a cada mês para que a gente não fizesse a nossa folha. E nós fizemos, e nós cumprimos. E não vai ser um mês que vai estragar a história da prefeita Luciana. Eu tenho certeza disso. Porque cada hora que cada um pôr a sua cabeça no travesseiro, vai ver que é injustiça, que é muita injustiça, como eu vi e tenho, assim, maior agradecimento, volto a falar, aos servidores que me ligaram e me agradeceram. E falou, prefeito, eu sei que se você tivesse, você tinha feito. Não fez porque o FPM caiu. A gente está acompanhando aquelas pessoas que acompanhou de perto. Então, quanto a esse ponto do decreto, eu digo isso. Quando ele fala no decreto que a frota está estraçalhada, eu acho que eu até já comentei, né, com você aqui. Não existe, isso não é verdade. São velhos, sim, muitos, mas não está da forma que ele está falando, não. E quando nós pegamos, estava triste, estava terrível, e não fizemos esse decreto. Qual que é o outro teor do decreto? IPREV. Eu já comentei a respeito do parcelamento, que aqui, ó, tá aqui, ó. Fizemos uma lei, foi aprovada na Câmara, só que, infelizmente, os servidores do IPREV não mandaram, não enviaram a informação para o Ministério. Então, como que eles querem ter CND se eles não trabalharam e não fizeram a parte deles? Agora, peraí, Vanderlei, na hora que encaminhar a lei para o Ministério da Previdência, e a Previdência apontar, ó, tem uma falha aqui, tem uma falha ali, tem uma falha ali, basta, simples, refaz o projeto, manda para a Câmara e aprova. Quem quer dar prejuízo ao município? Será que essa nova Câmara quer prejudicar o município? Eu não acredito, não. Agora, lembrar a todos os transpontanos que existe uma lei que foi feita por ele em 2006, tá? Inclusive com teores, vamos dizer assim, um pouco esquisitos, porque para você ter noção, na lei dele de 2006, o parágrafo único fala assim, não havendo disponibilidade financeira orçamentária no exercício de 2006, os pagamentos se darão a partir de janeiro de 2007, com dotação orçamentária. Quer dizer, como você faz uma lei, já colocando no corpo da lei, se você não tiver condição de pagar num ano, você começa a pagar no outro. Mas tudo bem, né? Passou na Câmara, foi aprovada também. Ele fez um parcelamento de uma dívida, né, que pegou aqui dívidas atrasadas, dívidas de época de outros prefeitos, mais uma reserva matemática, que chegaram a um montante de R$ 17.662.464,35. Esse montante corrigido pelos índices que eles usaram, passou hoje o município de Três Pontas deve ao Instituto de Previdência R$ 106.473.972,28. Então, isso aqui, essa lei, pouca gente ficou sabendo, né? Não foi divulgado, não foi falado. Lógico, o irmão dele, Soter, só tinha, era o diretor do Instituto. Curiosamente, 4 anos, o Instituto IPREV ficou no seu cálculo atorial sem aumentar sequer a alíquota. Não foi aumentada, curiosamente. Eu até busquei muito tentar entender disso, mas entender de tudo, a gente, é meio complicado. Então, quanto a essa questão do não pagamento do Instituto, fizemos o repasse do servidor. Aquilo que era descontado do servidor, automaticamente foi repassado ao Instituto. O que ficou faltando foi o patronal, que também deixei de pagar de julho para cá. Por quê, Vanderlei? Porque o recurso do FPM caiu. E nós, então, prefeitos, temos que ali, ó, acode onde vai primeiro, aonde que faz, chega uma sentença judicial, 24 horas, você tem que pagar, tira o dinheiro da onde? Ninguém pergunta de onde que tira o dinheiro. Você tem que tirar o dinheiro e tem que fazer. E essas questões judiciais da saúde, que fique bem claro para a população de Três Pontas, não é que faltou remedinho na farmácia, não é questões básicas do município, não. São cirurgias que são de alta complexidade, são acidentes que acontecem, vem para o nosso pronto-socorro e nós temos, então, que lidar e sair com a solução. Mas eu fico feliz, porque salvamos muitas vidas, muitas vidas. Isso aqui, ó, papel, lei, tudo a gente corrige. Agora, a vida do ser humano,
você perde, você não consegue trazer de volta. Então eu bato no peito e falo, teve prioridades que nós tivemos que ir para um lado, deixar outro? Teve, mas eu bato no peito com a tranquilidade, que salvamos muitas vidas, fizemos o que fizemos em prol da saúde. Então isso me orgulha, sim, e ninguém vai tirar isso de mim, não. Qual a outra questão do decreto? Eu não sei, porque até hoje eu não consegui ter esse decreto. Por exemplo, dando sequência aqui na lei, feita pelo senhor Paulo na época dele, nós tivemos aqui a lei, então, de 2007, as parcelas de 2007 até 2041. Então, veja quantas parcelas. Hoje o município paga, é descontar diretamente no fundo de participação do município, 70 mil, gente. Eu posso fazer as contas aqui e levantar para vocês o que nós pagamos de 2010, 2009 até 2012, que foi repassado. Agora eu te pergunto, uma dívida dessa, uma parcela dessa de 70 mil, aí é assim, ó, 70 mil para o IPREV, mais um outro parcelamento que tem junto ao INSS de prefeitos antigos que ficaram devendo e que teve que fazer parcelamento também, mais 40 mil, só aí já dá 110 mil. Então, às vezes, a pessoa entra lá no site e vê que vem de FPM, por exemplo, 1.500.000. Só, gente, que aquele valor que sai lá no site não é o real que chega na conta da prefeitura, não, porque desconta um trem aqui, desconta outro ali, desconta Emater, desconta... E é assim que acontece. Então, essa lei dele aqui, por que foi pouco falada? Outro dia, para minha surpresa, encontrei com um conselheiro do IPREV, perguntei para ele, ele falou, mas isso não existe. Eu falei, como não existe? Você faz... Uai, mas aí você me assusta, você faz parte do conselho e não sabe que tem uma lei de parcelamento, que uma dívida de 17 passou para 106 milhões? Você não sabe que o município deve isso ao Instituto? Uai, não, então você tem que estudar um pouco mais, conselheiro. Você tem que ver mais, se aprofundar mais. Então, gente, eu tenho certeza que esse decreto foi baseado nesses dois pilares. O pilar da maldade e o pilar de querer aparecer. Agora, deixa esperar, porque 60 dias passa. 90, se ele quiser passar para 90, passe para 90 dias, mas também passa. E aí, mas aí nós vamos sentar, todos nós, e vamos começar de perto a ver o que vai acontecer. Torço para que saia tudo bem, porque eu não torço contrário, não, porque eu gosto da minha cidade. Eu gosto de Três Pontas, amo Três Pontas, e vou torcer e lutar por ela sempre. Mas olha, Vanderlei, existiu muita maldade, eu enfrentei muita coisa, e quem estava ao meu lado sabe do que eu estou dizendo. Mas nem por isso falei mal de ninguém. Esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Porque eu passei pela política sem denegrir a imagem de ninguém. Eu não fui candidata, porém fui atacada 24 horas. Agora, mas deixa estar. Aqui se faz, aqui se paga. Plantão de notícias.